Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Olá, sejam todos bem-vindos ao 6º episódio da 6ª temporada do podcast Antes da Consulta. Tudo bem com você, Mr. John? Tudo bem, e você, Eduardo? Bem também. Nossa temporada caminhando já em 6º episódio. Você acreditava nisso? Cara, eu achei que até 2 temporadas eu tinha... Iam nos aguentar, né? Mas... O patrocinador ia continuar bancando, né? Mas na 6ª foi uma grata surpresa. Bom, antes de apresentar o nosso próximo convidado, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, o Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita. Esse cara é muito diferente, velho. Ele é diferenciado. Eu gosto muito famoso, dele. ele é famoso. Famoso. Por favor, faça as honras. Temos hoje o grande prazer de receber aqui em nosso podcast Dr. Vinícius Eduardo Bobadilha, fisioterapeuta especialista em ortopedia. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com vocês aqui, né? Partilhar um pouquinho da minha caminhada, da minha jornada, da minha experiência, né? Expor um pouquinho melhor como que a fisioterapia nasceu, surgiu, se desenvolveu e como ela se posiciona hoje nesse mercado, né? Cada vez mais competitivo e que a gente tem que entregar resultados, tem que entregar humanização. Então, cada dia é um desafio, mas estamos aí. Obrigado, Vinícius. A gente fica lisonjeado com o seu aceite. Acho que caiu o teu celular, cara, mas não é nada importante. Vinícius, o que faz um fisioterapeuta? A gente, primeiro, assim, a gente precisa contextualizar como que a fisioterapia surgiu. A fisioterapia, ela teve, assim, o seu primeiro embrião da fisioterapia foi no pós-guerra. Então, pós-Primeira Guerra, né, ali com aquelas pessoas mutiladas, lesionadas, então ali teve foi o primeiro embrião da fisioterapia. Aí veio a Segunda Guerra, então a partir daí mais ainda, só que aí já começou a entrar um pouco mais de tecnologia, um pouco mais de apoio, um pouco mais de ciência nesse desenvolvimento. Mas no Brasil, ela particularmente, assim, ela nasceu no final dos anos 60. Então foi ali que a fisioterapia realmente tomou corpo no Brasil, como ciência médica, e a partir dali ela vem se desenvolvendo. Então, assim, a fisioterapia, ela, apesar de ter esse início, assim, de uma maneira mais globalizada, mais generalizada, hoje ela se diversificou. Assim como a medicina, né, se diversificou hoje em tantas áreas, a fisioterapia demorou um pouco mais, mas seguiu esse mesmo caminho. Então hoje é muito comum você falar, eu vou no fisioterapeuta que trabalha com ortopedia, vou no fisioterapeuta respiratório, vou no fisioterapeuta neurológico, né? Então hoje a fisioterapia, hoje ela teve ela se dividiu bastante, ela se subdividiu, porque hoje a área de conhecimento é muito ampla, então não tem como você abranger tudo e falar que você consegue fazer tudo dentro da fisioterapia, assim como na medicina. Então, por isso eu também sou fruto né, dessa fase da fisioterapia e direcionei os meus cursos, as minhas especializações, as minhas formações dentro da área da ortopedia, da reabilitação traumatológica, esportiva. Então eu direcionei para esse nicho aí. Muito legal, porque muitas vezes a gente fala de fisioterapia e as pessoas só imaginam isso, né?
tem uma dor na coluna, tem isso, vai fazer algum tipo de fortalecimento, mas é uma área muito ampla, né? Como você falou, tem várias aí subespecialidades que você pode trabalhar, então assim, é fantástico e muito obrigado até por compartilhar todo esse conhecimento com a gente. Legal, bacana. E além disso, uma dúvida que muitas pessoas têm é: qual a diferença entre fisioterapia e terapia ocupacional? A terapia ocupacional, ela é prima irmã da fisioterapia. Então, é uma área assim, afim, uma área correlata, e que ela trabalha com algumas especificidades, tipo, por exemplo, disfunções de mão. Então, é muito bem trabalhada, confecção de órteses. Então, isso é também TO, acaba trabalhando muito bem isso aí, e a recuperação funcional direcionada para as AVDs do paciente. Então, aquele paciente, o fisioterapeuta pensa, esse ombro não está legal, preciso ganhar arco de movimento. Restaurei o arco de movimento total, uma rotação interna, uma rotação externa, uma abdução. Só que o terapeuta ocupacional, ele fala, como eu vou direcionar isso? Às vezes o paciente ficou com alguma limitação, como que eu vou direcionar isso para o dia a dia desse paciente? Para ele se trocar, para ele se vestir, para ele conseguir dirigir um carro. Então, treinar esse paciente, né, adaptar esse paciente para as necessidades que ele apresenta, de acordo com as limitações que ele possa vir a ter. Então, a TO é uma área muito importante, não é uma concorrente da fisioterapia, na verdade anda de braço dado com a físio, né? Eu gosto muito de algumas profissionais aqui da cidade, nós estamos muito bem amparados. E sempre quando eu posso, eu encaminho para a gente fazer um trabalho conjunto com a TO. Vinícius, após um procedimento cirúrgico ortopédico, tem sempre indicação de fisioterapia? E se tem, em que momento se começa? Se começa-se no pós-operatório imediato, com o paciente ainda internado? Se espera cicatrizar essa incisão e depois começa a fisioterapia? Como que funciona isso? É interessante. Na minha formação, nos anos 90, a fisioterapia ela só entrava num momento em que o paciente já tinha passado 4 semanas, 6 semanas de pós-operatório, aí queria começar a fisioterapia. E hoje a gente já tem uma outra visão, tá? Então hoje a fisioterapia ortopédica, nos pós-operatórios, como você perguntou, ela é de imediato. Então, primeiro dia de pós-operatório, segundo dia de pós-operatório, muitas vezes já está começando, que nem uma artroplastia total de joelho, de quadril, a fisioterapia ela é imediata. Então, quanto mais rápido você conseguir mobilizar aquele tecido, melhorar, diminuir alguns problemas, prevenir alguns problemas ali de circulação, de imobilização. Então, isso hoje esses protocolos hoje vêm diminuindo cada vez mais o tempo de início da fisioterapia. Então, por exemplo, uma sutura do manguito rotador, que antes o físio iria fazer uma abordagem em torno de 4 semanas, 6 semanas, hoje com 10 dias, com 15 dias. Então, cada cirurgia, lógico, tem a sua especificidade, mas, de um modo geral, a fisioterapia hoje é de início imediato. Lógico que tem algumas circunstâncias, que nem uma fratura, que não pode ter descarga de peso imediata. O médico segura, olha, vou segurar um pouco mais, vou segurar 3 semanas, 4 semanas para começar a descarregar peso. Porém, se começar a mobilização precoce, ensinar a contrair a musculatura daquele membro, ele consegue minimizar atrofias musculares, melhorar a circulação. Então, mesmo sem o paciente, às vezes, poder fazer uma descarga de peso num pós-operatório de membro inferior, de uma fratura, alguma coisa assim, a físio, quanto mais precoce ela for iniciada, melhor. E os ortopedistas mais modernos, mais recentes, têm essa visão e trabalham muito com isso. É diferente um pouco dos colegas que foram formados numa escola anterior, que segurava realmente um pouco mais. Só a cirurgia ortopédica requer cuidado de fisioterapia pós-operatória ou não? Tem outras cirurgias que também são necessárias à realização do procedimento? Não, hoje dá para a físio ela consegue atuar tanto no pré
no pré-operatório, no pós-operatório, preparar aquele paciente, restaurar às vezes a mobilidade de uma articulação para poder ter um pós-operatório melhor. Então, vou dar um exemplo, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, hoje muito, né, tem bastante incidência. Se o paciente for para a cirurgia com uma restrição de amplitude de movimento, ele vai ter um pós-operatório muito difícil, muito mais chato e com uma chance de desenvolvimento de artrofibrose, que é a cápsula vai ficando rígida e dificulta o ganho de movimento. Então, hoje a fisioterapia ela atua tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório. Vinícius, aproveitando o gancho do João, é muito comum hoje nas cirurgias estéticas, né? Esse cuidado literalmente imediato, né? E fala-se muito numa coisa que é a drenagem linfática. E na minha especialidade, quando a gente faz um tratamento para o câncer de mama em que você faz o esvaziamento axilar, você tem uma grande chance de evoluir para um linfedema. E é o fisioterapeuta que faz essa abordagem, que conduz melhor esse caso. Existem tratamentos novos para isso? É uma área que eu particularmente não atuo, não posso assim opinar com uma grande propriedade, porém está sempre saindo técnicas novas, aparelhos novos. Então, por exemplo, eu acabei de adquirir agora, recente, no final do ano agora, uma bota pneumática. Então, isso para edemas de membros inferiores. Eu comprei a bota, né, pensando em membro inferior, porque eu trabalho bastante com pós-operatório de membro inferior. Mas tem também esse tipo de trabalho para membro superior. É tipo como se fosse uma bota, né? Só que com uma luva, né? Que vem e vai comprimindo, fazendo uma compressão. Você ajusta a pressão, né? Que vai fazendo. São câmaras distintas, diferentes, que vão comprimindo e vão esvaziando aquele membro, vão ajudando nesse retorno desse líquido do pós-operatório, desse retorno venoso. Então, eu acho que tem sim tecnologia ajudando, tem sim técnicas novas, então está sempre... Mas, assim, maiores informações especificamente sobre esse tipo de cirurgia, o que se faz hoje, eu não posso te dar mais detalhes. Outra coisa, você disse no início, né? A fisioterapia, ela se ramifica já em várias especialidades e você é especialista na área ortopédica. Dentro da fisioterapia ortopédica, a gente também tem subespecialidades para tratamentos diferentes? Sim. Então tem especializações, vamos supor, em joelho, em ombro, em coluna. Então você começa a direcionar às vezes os cursos mais em alguma subespecialidade, né? E acaba virando assim uma certa referência, uma certa... você começa a atender muita demanda daquilo lá. Então eu, por exemplo, gosto, quando possível, de acompanhar até a cirurgia. Então isso me ajuda muito. Né? Não opino nada, mas olhar ali em loco o que está sendo feito, para depois chegar o paciente e você saber tudo o que foi feito ali, você tem uma segurança muito maior para explicar o procedimento. Com isso você ganha uma confiança maior do paciente, do próprio médico, né? Fala, ele sabe o que foi feito, ele sabe o que pode fazer, ele sabe o que não pode fazer. Então, dentro essa pergunta, dentro das especializações, você pode ainda refinar um pouco mais e atender um público mais específico ainda. É muito comum nos atletas de alta performance, a gente vê muito isso no futebol, hoje eles na partida carregam um chip que calcula velocidade média, distância percorrida, e é muito comum no pós-jogo, no primeiro dia pós-partida, aquela fisioterapia preventiva, né? Numa tentativa de, se houve uma lesão muscular, diminuir o dano, né? Ou se não houve, preparar para um calendário que daqui 2 dias o cara tá voltando a campo. Fala um pouquinho pra gente desse papel da fisioterapia em evitar lesões. Nesse caso que você citou, seria uma fisioterapia, tá dentro de uma área que é a fisioterapia esportiva, tá? Então, esse chip que você falou é um GPS, né? Então ali é monitorado tudo que o atleta, desde velocidade máxima, velocidade média, o desgaste que esse atleta teve durante a prática, e isso ajuda na prevenção de lesões, porque você sabe até onde esse atleta pode ir, né? Então, e aí a fisioterapia preventiva, ela já começa a olhar junto com o fisiologista do esporte, já começa a olhar se esse atleta está no limite, está na iminência de ter uma lesão muscular, por exemplo, né? Então mede-se, por exemplo, CPK,
pode usar estratégias de recovery. Então, dentro das estratégias de recovery, a gente pode pensar na bota pneumática para tirar esse líquido, pode pensar também numa banheira de gelo, né? Em técnicas de relaxamento muscular. Então, muitas vezes, nós que olhamos às vezes o esporte de fora, você fala assim, pô, mas o cara estava jogando tão bem, 30 do segundo tempo, o técnico tirou ele. Às vezes, o pessoal da fisiologia falou, ó, já deu o limite dele, ele está na iminência de ter lesão. Então, o fisioterapeuta também auxilia o fisiologista, trabalha em conjunto, uma equipe multidisciplinar esportiva, com um nutricionista, junto também. Então, tem coisas que a gente não entende, quem olha de fora, e não entende por que às vezes tem uma substituição que parece que não tem nada a ver, né? E, na verdade, aquilo tem toda uma ciência por trás, dando um respaldo para prevenção de lesões. Então, isso é uma coisa importante. Uma outra coisa interessante é a mensuração de força muscular. Então, a fisioterapia preventiva, então se você pega, por exemplo, todo atleta de alta performance nos grandes clubes, no começo da temporada, eles são submetidos a testes de força muscular. Tá? Então, eles fazem um exame que é a dinamometria isocinética. Tá? Então esse teste vai comparar a força, vamos supor, um exemplo de um quadríceps da perna esquerda com o quadríceps da perna direita. Tá? Não existe na literatura médica, não existe falando, olha, uma pessoa com o teu perfil, com a tua altura, com o teu peso, com a tua idade, tem que ter X de força no quadríceps. Porém, nós sabemos que um quadríceps de um lado tem que ser compatível com o quadríceps do outro lado. Então, se eu medir a força, por exemplo, hipoteticamente, deu 100 kg força, o paciente consegue produzir de força num quadríceps esquerdo. A literatura fala que essa diferença no músculo contralateral pode ser de no máximo 10%. Aí você pega esse atleta com 15, com 18, com 20% de diferença, eu sei que se eu pôr esse atleta para jogar, o risco de lesão é muito mais alto. Só que o dinamômetro isocinético acaba sendo um aparelho caro e inviável para uso clínico, mas nós temos uma maneira, como um bom brasileiro, as gambiarras, né, que a gente costuma fazer, que é fazer a dinamometria isométrica, não o isocinético, uma dinamometria isométrica. Ou seja, você mede a força muscular num determinado ângulo de movimento. Então você pega o quadríceps, o pico de torque do quadríceps é em torno de 60 graus. Então eu travo uma cadeira extensora a 60 graus, coloco uma célula de carga e mando o paciente fazer o máximo de força. Ele vai tensionar a célula de carga e eu consigo mensurar a potência muscular naquele ponto específico. E faço o mesmo do outro lado. Faz uma regrinha de 3, compara, esse teu músculo tem 20, 30% a mais, a menos de força, 5% a mais, a menos de força. Então isso é muito legal porque você pega um paciente que passou por um procedimento cirúrgico e chega para o médico e fala assim, doutor, já posso voltar a jogar? E o médico fala, se você não estiver sentindo dor, pode voltar. Faz força aqui, deixa eu ver se você está com força igual numa perna e na outra. Mas fica muito subjetivo. Aí quando passa por uma avaliação dessa, né, você consegue mensurar e entregar valores para o médico. Né, fala assim, esse quadríceps está 10, está 20, está 30% menor que o quadríceps contralateral. Apesar do paciente não ter dor, está achando que está apto à volta esportiva, muitas vezes não está. Entendeu? Então isso tudo é o papel da fisioterapia preventiva. Tá? Muito legal, hein? O Brasil é conhecido como o país do futebol, ou era pelo menos, né? E nós gostamos muito de futebol. Antes mesmo de iniciar a gravação, a gente estava falando sobre esse esporte tão popular. E é interessante que todos os times têm um fisioterapeuta, certo? Né, isso é bacana pra caramba, tiveram fisioterapeutas famosos, eu lembro mesmo de um que quando o Ronaldo Fenômeno machucou o joelho, tinha o fisioterapeuta lá que ficou famoso, estava sempre junto com o Ronaldo, onde ele ia, levava, né, que era o filé. Enfim, mas para nossa audiência entender, e até porque isso vai despertar muito interesse nas pessoas, talvez estudantes de fisioterapia, como o fisioterapeuta... o que ele tem que estudar
qual é o caminho para ele se tornar um fisioterapeuta do esporte? Ele tem que fazer fisioterapia ortopédica do esporte, fazer os dois? Como funciona isso? Normalmente, assim como na medicina, na própria graduação, a pessoa já vai despertando interesse para alguma área, para alguma vocação, para alguma área específica. Então, normalmente ali ele já começa a grudar em algum professor que já é da área, que já vai direcionar ele para alguns cursos, para algumas especializações, indicar para ele alguns caminhos. E aí vai muito também desse feeling, né, da pessoa realmente perceber que tem esse gosto, que deseja isso, começar a procurar. E hoje nós temos muitas opções de curso, de especialização. Então hoje, assim, não estuda quem não quer. Então o leque está aí, está para todo mundo, tem campo para todo mundo, tem bons profissionais, nós temos, né, bons profissionais em Catanduva mesmo. E então eu acho assim, hoje com essa diversidade, com esse acesso à informação, então, dá para direcionar de acordo com o que você gosta e tem campo para todo mundo. Aproveitando a sua fala, assim, nós temos uma faculdade de fisioterapia na cidade, né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco do acesso à fisioterapia para o paciente do Sistema Único. Isso é factível? Essa fisioterapia voltada para o pós-operatório é possível de encontrar? Conta um pouco para a gente da nossa realidade local. Eu não trabalho nessa área com esse tipo de paciente, não trabalho no SUS, então assim, eu estou muito distante dessa realidade. Mas assim, quando eu estava me formando, eu fiz alguns estágios, não gostava de ficar parado, então nem que fosse para fazer estágio voluntário, eu queria fazer alguma coisa para estar ajudando e estar crescendo profissionalmente. E eu fiquei um tempo, na época, o Walter Matsumura, um grande amigo, né, gosto muito dele, foi uma pessoa que me inspirou bastante. Já era um fisioterapeuta mais antigo na cidade e eu fiquei próximo dele durante um tempo, né? E ele tinha o trabalho dele lá com os pacientes do SUS lá no Emílio Carlos. Então esse foi o período que eu fiquei lá, talvez 6 meses, 1 ano, não sei, né, já fazem 25, 28 anos atrás, então não vou saber precisar. Mas, assim, é uma realidade, infelizmente, assim, difícil, complicada, pelo menos era naquela época, né? Onde tinha-se poucos recursos e muitos pacientes. Muitos pacientes. Então, um profissional tinha que dar conta de uma quantidade imensa de pacientes. Então, com isso, infelizmente, cai muita qualidade. Essa é a realidade do Brasil, né? Então, a gente não pode fugir dessa realidade, né? Mas eu espero, não sei hoje como está hoje a quantidade de profissionais para o fluxo que deve ter lá de pacientes, né? Mas era uma realidade na época difícil, complicada, né? Então era o que a gente tinha. Mas eu espero, né, e desejo que isso possa ter mudado para melhor. Nós passamos agora recentemente por uma pandemia de Covid e muitas pessoas ficaram com problemas respiratórios, dificuldade para respirar, falta de ar. E existe a fisioterapia respiratória. Sim, né? Sim. Para que ela serve? Quando ela é indicada? Como ela é feita? Para a gente entender isso melhor. A fisioterapia respiratória ficou muito em evidência, já tinha o seu valor, né, no mercado, mas ficou muito em evidência durante o Covid, o pós-Covid, as sequelas do Covid, então ficou muito em evidência. Inclusive eu tenho uma paciente até hoje dependente de oxigênio, né, é uma paciente que eu atendo em casa, a domicílio. E é um paciente que até hoje ficou dependente do oxigênio e não consegue sair. Então até hoje a gente tem assim, sequelas do Covid que a gente tem que trabalhar. Apesar de não ser a minha área de atuação, mas era uma paciente que já era paciente minha e eu acabei ficando com o caso, atendendo, dando esse suporte. Mas hoje a fisioterapia respiratória, ela ganhou muito destaque. Hoje o fisioterapeuta faz parte da equipe da UTI, os distúrbios do sono também, o fisioterapeuta consegue também fazer um manejo com esses pacientes, então questão de apneia, então tem toda essa atuação do fisioterapeuta nessa área. Então tem exercícios inspiratórios, exercícios expiratórios, então nós sabemos o diafragma é responsável por 70% do ato inspiratório, então, e ele é um músculo, deve ser trabalhado, deve ser fortalecido, né? Então dá para atuar, dá para trabalhar, tem muita coisa aí que dá para orientar
Então, é uma das áreas de atuação, apesar de não ser especificamente uma área que eu atuo com diretamente, mas a gente sempre procura, como eu trabalho também com alguns pacientes com mais idade, paciente da geriatra, você acaba acrescentando, né, alguns exercícios respiratórios, porque faz parte desse contexto, né? Vinícius, a idade da nossa população tem aumentado, as pessoas estão vivendo mais. E a gente tem ouvido cada vez mais diagnóstico de Alzheimer, doenças degenerativas, né? Próprias do processo de envelhecimento. Queria que você falasse um pouquinho para a audiência do papel da fisioterapia nessas doenças neurológicas, principalmente na reversão ou no tratamento das sequelas daqueles pacientes que tiveram um acidente vascular cerebral, que sofreram um trauma. Como que isso funciona? A fisioterapia nos pacientes nessa população, ela é fundamental, é de primeira linha, porque esse contato com o paciente que perdeu equilíbrio, perdeu força, perdeu o controle postural. Então, o médico faz a sua abordagem, mas você acaba ficando limitado para conseguir aumentar, melhorar a qualidade de vida desse paciente, diminuir as dificuldades, prevenção de quedas. Então, as doenças neurodegenerativas, o fisioterapeuta faz uma abordagem assim muito brilhante, é importantíssimo. É uma atuação que, além da parte motora, onde você pode melhorar a força, melhorar o equilíbrio, prevenção de quedas, existe um outro papel aí por trás. É a motivação desse paciente, a integração que você tem com o paciente. Então isso tudo faz assim, acaba dando um suporte para esse paciente, um estímulo para esse paciente a olhar para frente, apesar das lesões, apesar das complicações, fazer com que ele consiga enxergar que existe vida além da dor, além do problema, além da limitação, além do AVC, né? Que existe formas de você conseguir recuperar movimentos, minimizar algumas deficiências e encarar a vida com uma outra perspectiva. Então o fisioterapeuta, ele dá essa injeção de ânimo também. Então não é só a questão puramente técnica, puramente mecânica, física, mas também você tem esse contato com o paciente da parte motivacional. Então isso eu acho que faz parte, tem que estar dentro do fisioterapeuta isso. Então é uma coisa que o paciente muitas vezes está sedento disso. Né? Então você chega com a parte mecânica, com a parte técnica, mas também oferece, né, esse outro suporte, e que muitas vezes o colega médico às vezes não consegue, porque ele vê o paciente, fica na frente do paciente ali 10, 15, 20 minutos, meia hora que seja, mas depois vai ver esse paciente daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então esse contato maior com o paciente cabe ao fisioterapeuta, ao cuidador, à equipe de enfermagem. Então é ali que a gente consegue abraçar realmente o paciente, chorar, sorrir junto, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença nesse cuidado desse paciente. Uma boa aproximação, né? Acontece. E eu quero agora fazer uma pergunta que os pacientes comentam muito. Eu fui no fisioterapeuta, cheguei lá, ele me ensinou a fazer exercícios, aí ele me colocou um choquinho, aí ele passou um negócio em mim lá, com um gel. Explica para nossa audiência o que é esse tal choquinho. Ele existe? É um castigo? Para que ele serve? Esse gelzinho é ultrassom? Quais são esses equipamentos que tem um consultório de fisioterapia que são utilizados nos pacientes no dia a dia? Isso aí está dentro de um conjunto chamado de eletroterapia, né? Então eu tinha um colega médico que não está mais aqui, e antigamente tinha até um forno que usava na fisioterapia, né? Um forno de beer, né? O Eduardo, que é um pouco mais antigo, deve lembrar. Mais antigo. Controvérsia. E aí esse colega, ele brincava assim, forno é para assar peru, e choque é pra louco, né? Alguma coisa assim que ele falava, que ele comentava, né? Então, mas se a gente for contextualizar, tudo tem a sua função desde que bem indicado, tá? Uma Novalgina, quando bem indicada, tem a sua função. Agora, você não vai dar Novalgina para um paciente que não é o caso. Então,
O choque é a mesma coisa. Quando a gente chama de choque, isso é uma maneira muito genérica, tá? A eletroestimulação, existe um universo muito grande de correntes, de variações de corrente de baixa frequência, de média frequência, de alta frequência, correntes moduladas, correntes interferenciais. Então, cada uma tem a sua função. Então, desde que bem indicada dentro de um contexto, ela é muito útil. Tá? O que não é legal é você tratar o paciente a sessão inteira ou todo o tempo da fisioterapia ou todas as sessões de fisioterapia apenas com ela, né? Então é aí que vem a crítica, né? Então, mas assim, eu acho que essa questão, até esse termo acabou sendo pejorativo. Vou fazer choquinho. Não quero fazer. Se for choquinho, não quero fazer. Acabou ficando de um jeito muito ruim isso, porque o aparelho tem a sua função, tá? Mas tem que ser bem indicado no momento certo, do jeito certo. Então, só para a gente diferenciar, existem as correntes analgésicas, que promovem analgesia, tá? Isso muito bem documentado pela literatura, teoria das comportas de Melzack e Wall. Quando você joga uma corrente naquele local da dor, o nervo tem uma predileção de conduzir a corrente e diminui a condução da dor, porque ele dá preferência para a condução da corrente elétrica, o estímulo elétrico que está sendo dado ali, ofertado, né, pelo aparelho. Então, tem correntes que ajudam a liberação de endorfinas. Então, tem uma coisa um universo muito grande. E tem as correntes que fazem eletroestimulação muscular, né? Corrente russa, corrente Alce. Então são correntes muito bem, muito importantes para a gente num pós-operatório, por exemplo, quando você tem uma inibição de quadríceps, num pós-operatório de uma prótese total de joelho, um LCA, o paciente chega e não consegue erguer a perna. Então tem uma inibição artrogênica do quadríceps num pós-operatório. O que eu faço? Eu vou esperar 10, 15 dias esse quadríceps despertar? Ou eu posso usar uma corrente ali, fornecer um estímulo extra e esse músculo desperta com 1 dia, com 2 dias, o paciente já volta, já estou conseguindo erguer a perna. Entendeu? E acabou usando o quê? O choquinho. Então, só que, entendeu? Então, desde que bem usado, bem indicado na hora certa, é um aliado importante na reabilitação. Muito bom. Vinícius, eu posso adicionar com o intuito de sinergia e potencializar o efeito da fisioterapia? Por exemplo, você falou do choquinho, terapia com cor, acupuntura. Existem outras modalidades que se somam à fisioterapia para entregar uma resposta melhor e mais rápida? Ou a fisioterapia é fisioterapia, essas outras terapias têm o seu tempo e o seu momento de serem realizadas? Algumas terapias alternativas têm a sua relevância e o seu papel. Eu gosto bastante de algumas, né? Por exemplo, a acupuntura, eu acho muito interessante, principalmente no controle da dor. Você pega um paciente que tem uma dificuldade muito grande, às vezes, de controle da dor por via medicamentosa ou pela própria fisioterapia. Nós estamos com dificuldade de controle da dor, então ela pode vir a nos ajudar. Um paciente muito tenso, muito ansioso, com uma cefaleia cervicogênica, então você acrescentar o uso da acupuntura é muito bem-vindo, é um aliado importante, né? Agora, algumas dessas outras que você citou, não sei, acho que talvez carece ainda um pouco mais de estudos ou de comprovações, então aí eu deixo a critério do paciente, né? Mas as que eu conheço, a hidroterapia eu gosto bastante, a acupuntura eu gosto bastante, então tem algumas coisas que são aliadas nossas e a gente não deve desprezar não, só vem a somar forças. Te conheci hoje, acho sim. Você fala super bem, você tem uma didática muito boa para explicar, que você explicou aí, achei fantástico o teu modo de explicar. E a área acadêmica? Você já deu aula ou dá aula aqui no curso de fisioterapia? Como que é a tua relação com a área acadêmica? Não, nunca fui para a área acadêmica. Eu gosto de ler bastante, né? Então a gente tem que tentar trazer informações e conteúdo para os pacientes. Eu acho que isso faz parte da aderência até do paciente ao tratamento. Então ele tem que sentir confiança que o profissional sabe o que está falando, sabe o que ele está fazendo. Então eu acho que isso ajuda bastante. Mas eu nunca fui para a área acadêmica, né? Não tenho pretensão de ir, não. Mas é uma pena, né? Pois é, não, acho ter um que deveria didatismo ser, interessante. ser muito Talvez bem ainda não surgiu o aproveitado. convite. Vini, entrevista fantástica, hein?
Maravilhosa. né? Bem Eu aprendi objetivo. muito, eu gostei muito. Até assim, eu fiz a pergunta porque eu achei mesmo que e se você não é professor, você deveria ser. Você fala muito bem. Devia pensar nessa possibilidade. Eu agradeço De o repente elogio. apresentar uns podcasts aí, né? Isso, ó, montar um podcast. Não, fazer concorrência para vocês de jeito nenhum. Isso aí você faz a O seu vai ser sério. Nosso Você faz a Physiocast. vídeo. Physiocast, já tem o nome. Não, é legal, é bacana, né? E é muito comum na medicina, Vinícius, além do tratamento médico, essa equipe multidisciplinar. Você tem casos na sua clínica privada de precisar de apoio psicológico para desenvolver o teu trabalho? Aquela coisa de, por exemplo, amputação de um membro, cirurgias traumáticas, aquilo que foge do esperado, né? Como que funciona isso? Que o paciente, eu entendo, eu acho que o João também, que fisioterapia depende do paciente, né? Você dá uma ordem, né? Você o orienta, você tem que caminhar, você tem que dobrar a perna desse jeito, mas às vezes o que causou a cirurgia era algo que fugiu do controle, né? Foi um acidente, uma coisa nada planejada. E aí a parte psicológica e emocional também fica muito abalada, né? Eu vou cansar, não vou mais voltar a andar, vou ter que usar uma prótese, né? Como lidar com tudo isso no paciente? Bem interessante a sua colocação, porque apesar do fisioterapeuta levar a fama de ser meio psicólogo, não é um psicólogo por inteiro. Sim. Então, apesar da gente dar ali fazer uma parte motivacional com o paciente, de dar todo um suporte, de incentivar o paciente durante o seu período de reabilitação, isso não dispensa de maneira alguma um suporte psicológico. Então, isso é muito importante. Então, tem casos que a gente tem que orientar o paciente a procurar ajuda, procurar um profissional adequado, porque isso às vezes interfere e muito, né? Inclusive hoje, vou citar, assim, não vou citar o nome, mas assim, um paciente hoje, 2 metros de altura, tem muita dor para pôr o pé no chão, né, fez uma cirurgia no pé, e chora, o cara chora. Ele fala assim, eu só quero andar, entendeu? Eu tô com dificuldade para andar, eu só quero andar. Entendeu? É a 3ª cirurgia que ele fez, né? Eu só quero andar. Então isso, olha só, eu encaminhei ele. Falei assim, você precisa de um suporte, conversa com o seu médico também. Você precisa de um suporte, porque isso vai nos ajudar na fisioterapia. Você entender melhor o que está acontecendo com você, tudo que você passou, tudo que você está passando, e isso vai nos ajudar na reabilitação. Ou ao contrário. Isso vai prejudicar porque o paciente vem desmotivado, muitas vezes para a fisioterapia, vem com às vezes um olhar, vem cabisbaixo, vem com aquele olhar que já, olha, não sei se vai dar certo, não sei se eu vou voltar a andar, não sei se eu vou conseguir. Então, por mais que nós ali na fisioterapia possamos dar esse suporte, mas isso não é o suficiente. Precisa, às vezes, de um tratamento, de um suporte medicamentoso, precisa de um profissional adequado, tá? Assim como uma outra área também, que é muito importante, às vezes também subvalorizada, é a parte da nutrição. Então, por exemplo, quando eu estava no grupo do joelho lá em Ribeirão, nós fizemos um trabalho com 10 pacientes que estavam na fila do SUS para prótese total de joelho. Dos 10 pacientes, 4 pacientes, 40%, que conseguiram perder peso e aumentar a força muscular em pelo menos 20%, saíram da fila da prótese total de joelho. Evitaram a cirurgia. Então, olha o papel do nutricionista aí, sim, entendeu? Fazendo com que esse paciente consiga perder peso, o papel do fisioterapeuta fazendo a sua função, do educador físico fazendo a sua função, do médico fazendo a sua função, e isso responde bem a sua pergunta, o que é realmente uma equipe multidisciplinar, com vários enfoques, com todo mundo dando a sua parcela de contribuição. Então, eu acho que isso hoje é indispensável, com o avanço de tantas tecnologias nas profissões da área da saúde, a gente não pode desperdiçar nenhuma. Então, todo mundo vem a somar. Legal. E até pegando o gancho aí dessa conversa da parte de saúde mental, com melhora na recuperação e tudo mais, talvez aí o que a gente discutiu aqui no aspecto motivacional, mas se a gente for pensar para o aspecto físico, quando a pessoa está mais estressada, ou ela está triste, ou ela está ansiosa, ou ela está irritada, é comum também essa pessoa ter mais contrações musculares, ficar com o músculo mais tenso, e isso também piorar
tanto na recuperação ou surgir novas dores? Sim, com certeza, né? As cefaleias cervicogênicas, por exemplo, são de origem intencional. Então o paciente refere muitas vezes dor de cabeça, dor no olho, vai ver muitas vezes, lógico que a gente descarta todas as outras, né, o médico vai descartar todas as outras possíveis causas dessa dor, mas tem uma parcela muito grande, uma chance muito grande de ser do aspecto emocional, de tensão, né, esse aumento de tensão, então tem toda uma cadeia ali que gera essa contração permanente do músculo, né, forma uma contratura muscular, né, então, só que aí a gente tem que pensar como isso interfere na qualidade de vida do paciente, que vai ter uma importância gigante, então, a irritação, então às vezes você fala, o paciente está mais irritado, o intestino às vezes não está funcionando bem, o paciente às vezes está com uma qualidade de sono ruim, então, na minha abordagem, principalmente na avaliação, eu abordo tudo isso. Como está o seu intestino? Como está seu sono? Como está o seu aspecto emocional? É até interessante citar um estudo que teve nos Estados Unidos, numa multinacional, que tinham 2 setores que tinham Leri-Dort, tendinopatia, os problemas de Leri-Dort, muito, muito alto num determinado setor, e o outro setor que era similar, quase não tinha. Mas espera aí, se a mecânica do movimento é a mesma nos 2 setores, por que um tem mais e o outro tem menos problemas de Leri-Dort? Conclusão do estudo, chefe de setor. Um chefe de setor era extremamente rígido, carrasco, não dava um bom dia, as pessoas tinham medo do chefe de setor, né? E o outro era o oposto. Era o cara que incentivava o funcionário. Bom dia, boa tarde, como é que você tá? Seu filho melhorou? E aí, como é que foi o seu final de semana? E olha o resultado disso. Um setor com um monte de Leri-Dort e o outro com bem menos. Que interessante. Muito legal. E a mecânica do movimento era a mesma. Sim. Eu lembro de um professor também citando uma vez num curso que ele falou que ele encontrou um senhor na rua que vendia, acho que biju, e com aquela coisinha, aquela tramelinha, não sei como é que chama, o dia inteiro batendo aquilo lá. Meu senhor, vem cá. Como que é a dor do senhor no braço? Mas que dor? Mas não dói? O senhor fica... Não, faz 30 anos que eu vendo isso aqui chacoalhando o braço. Mas não dói? Não. Acha, meu filho, não dói nada, tá tudo bom. Vixe, mas beleza, você quer comprar um? Não sei o quê. O cara contente, dando risada. Quer dizer, olha a importância do aspecto emocional no desenvolvimento das patologias. Então, quando a gente começa a estudar esse universo, a gente vai ficando cada vez mais encantado e cada vez a gente vai vendo que a gente não sabe nada, que tem muita coisa ainda para ser descoberta, muita coisa para ser estudada, né? E que o ser humano é fantástico. É fantástico, Sim. É um universo fantástico, cada paciente que a gente tem na nossa frente, assim, é uma oportunidade de aprendizado. Eu falo que eu costumo aprender com os meus pacientes, desde os mais altos quanto os mais baixos. É uma chance de você aprender com a história de vida, é uma chance de você aprender com as lutas dele, com as dores deles, né, com as alegrias dele. Sim. Então todo mundo tem algo a nos ensinar. Saint-Exupéry falava que todo mundo que passa pela nossa vida tem algo a nos deixar e algo a levar de nós. Então essa simbiose, essa troca com o paciente é muito enriquecedora. Muito legal. Muito bom, né? Excelente. Uma pena que nosso tempo esgotou. Mas acho que ele volta. Não, teremos que marcar mais. Eu acho que ele vai ter algum estágio, alguma coisa no curso de fisioterapia. Você vai não tem pretensão. Talvez a gente plantou a sementinha hoje para a vocação dele de Você sabe por que a gente educador. fala isso, Vinícius? Porque a gente entrevista muita gente. E tem pessoas que têm esse dom pro didatismo, né? Consegue transmitir fácil. E se a gente tem uma faculdade, por que você não pode lecionar? Vai lecionar sim, né? Vai passar os seus conhecimentos. E eu e o João, que já damos aula no curso médico, é muito bom você ser professor. Você está sempre sendo cobrado, você tem uma rotina de estudo, não que você não tenha mais intensa, né? Porque o aluno vai te perguntar como eu não sei, né? Eu preciso ter uma resposta, se não total, mas pelo menos isso. E é muito bom o mundo da docência. Você devia pensar com outros olhos, tá? Agradeço. Mas é isso. Infelizmente, terminamos o nosso episódio. Quero te agradecer muito, dizer que foi um prazer te conhecer. Agradeço. Quando precisar também vou te procurar lá. Obrigado. Manto do Palmeiras, é claro. Obrigado, eu agradeço. Ele vai fazer uma coisa para te machucar lá. Meu Deus. Ó,
Por favor, João, agradeça a nossa audiência e convide também para, se elas quiserem rever essa entrevista com o Dr. Vinícius Bobadilla e tantas outras, o que elas podem fazer? Claro. Quero agradecer também os nossos patrocinadores, Padre Albino Saúde, Mercavejo, Laboratório Santa Rita, e entre no nosso site, é www.antesdaconsulta.com. Lá vocês encontram um link para o Spotify, para o YouTube, para o Facebook e para o Instagram. E te agradecer muito pela sua presença mais uma vez, e fica aberto o convite para uma próxima. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre enriquecedor esse bate-papo, né? Com colegas, então isso é sempre bacana também para mim, e é um desafio, né? A gente ser cutucado, a gente ser perguntado, então sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, exatamente, então eu espero ter correspondido à altura, né? Com certeza. Tá joia. Tá joia. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Antes da consulta, vamos nos preparar. Eduardo e João, prontos pra conversar. Essa temporada é hora de aprender, com dicas e histórias pra você entender. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida, vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar. Ouvindo as vozes, o coração vai bater. Médicos dedicados sempre a te acolher. Entre mitos e verdades vamos desvendar. Consciência e amor, prontos pra dialogar. Música no ar, saúde em primeiro lugar. No podcast da vida vamos nos cuidar. Com risos e saber, tudo vai melhorar. Juntos nessa jornada, prontos pra escutar.